Desenhos e seus finais chocantes. Bizarros. Barra bizarros, é. Ô Diego, Desenho é vai só ser voltar a live complicado. pro início, tá? Volta a live pro início aí que tu vai ver a gente reagindo ao Unirap. Deus abençoe você. Bora ver Deixa aqui, o Vício like. Nerd, cara. Vício Nerd. Play. Se eu te perguntar o que faltou na sua infância, você provavelmente vai dizer que foi um pai. Mas calma, Não. é desse trauma que a gente vai falar hoje. Vamos falar de algo muito pior. Mais triste, mais sombrio e bizarro. Os finais dos desenhos que marcaram a sua infância. Bom, então prepara aquele mas foi lencinho pra diante enxugar as daquele lágrimas e episódio. marcar uma consulta com um psicólogo. Então já deixa o like do dragão, e... tem aquela teoria lá. Um dos finais mais satisfatórios e tristes é o de KND. O desenho onde as crianças formavam um grupo secreto para lutar contra adultos autoritários foi um dos maiores sucessos do Cartoon Network. Mas quase ninguém conhece o seu final. Até porque ele nem está dentro da série. Ué? É um especial de 43 minutos. Para começar o show de horrores, o episódio começa com... pessoas de verdade? Vai, Que sério? seriam os integrantes do grupo que agora estão na fase adulta contando como foi a última missão deles. Detalhe! O número 2 se casou com a número 5, enquanto a número 3 se casou com o número 4. Nesse episódio, um cientista esquisitão organiza uma busca para encontrar o melhor agente KND. E o vencedor foi quem? Ele mesmo, o número 1. E o seu prêmio? Ele teria que deixar o seu grupo, seus pais e todo o planeta Terra para sempre. Que legal! Para se tornar o representante galáctico da organização. Sim, eles operam até mesmo fora do planeta. Durante a despedida, que rendeu bons litros de lágrimas de todos os integrantes, a gente descobre com ele, enquanto fala... Nestor Trite mandou R$2. Boa noite. Mano, queria que VCS vissem isso aqui. Se puder ativar as legendas eu agradeço. Tá, depois que terminar a gente vê, tá? com seus pais que os dois eram antigos membros do grupo KND. E hoje eram até mesmo vistos como lendas, sendo o pai dele, o número 0, e a mãe dele, a primeira operadora da história da organização. As coisas acontecem como planejado pelo cientista. O número 1 aceita a missão e abandona tudo, partindo para o espaço sem expectativas de retornar. Mas é só depois que começa a rolar os créditos nesse clima de funeral que rola o maior plot twist. A versão adulta da número 5 recebe um telefonema inesperado do número 1, pedindo para ela reunir o grupo novamente, pois ele estava voltando para a Terra. Então, o que era para ser um final triste e recheado de drama, acabou sendo, mesmo que depois dos créditos, na sacanagem, um encerramento que trouxe uma luz para o fim do túnel, deixando a gente com a consciência tranquila de que todos os agentes KND, depois de anos sem se ver, voltariam a ser unidos novamente, mesmo que fora da tela. Mas me fala o que você achou. Você sabia que a série terminava assim? E se foi uma boa conclusão? Mas o plot twist de KND não é nada comparado ao que acontece no episódio final de O Acampamento de Laszlo. Não assisti. Sério, sua cabeça vai quebrar igual um espelho em 1000 pedaços depois de descobrir que a gente foi enganado esse tempo todo por um dos personagens principais. No início desse episódio, o chefe do acampamento, o Sr. Alce, tá bolado porque tem que gastar tempo demais lavando as roupas e se preocupando com elas. Eita porra! E ele acaba desenvolvendo por acidente uma invenção mirabolante que faz a tinta passada no corpo se transformar em uma roupa de verdade, tipo a mulher do cu verde. Ele fica completamente maluco com essa ideia e faz todos do acampamento entrarem na onda e testarem sua nova invenção, teoricamente genial. Genial, pelo menos, até chover. Porque com a água caindo, as roupas derretem junto com a dignidade do acampamento. Só que o que rola a seguir é o que vai te deixar de queixo caído. Um boi completamente judiado aparece no meio de todo mundo numa viatura da polícia, alegando que o Lumpus que a gente acompanhou e confiou durante todo esse tempo era, na verdade, um impostor. Pera aí, muita calma nessa hora. Para o bonde que Isabel caiu. Esse cara sequestrou e prendeu o verdadeiro chefe do acampamento no armário durante anos. Tomou o lugar dele e seguiu a vida fingindo ser o líder. E mesmo depois de descoberto, o maluco ainda ameaça o verdadeiro chefe e é levado numa camisa de força, mano. Esse tempo todo, um louco sociopata psicótico tava liderando um acampamento cheio de crianças e ninguém percebeu. E sabe o que é mais chocante? O verdadeiro chefe é literalmente o Raffer, ou o Vacão, como é na dublagem BR de A Vida Moderna de Roku, que é do mesmo criador.
E a cereja pra acabar com a sanidade Que geral, louco! Lázaro terminou o episódio dizendo: Que final feliz! Esse verão foi ótimo! Uhul! Quero morrer de catapora. agora vamos falar de um desfecho que com certeza foi escrito por alguém que levou um pé na bunda e queria descontar sua frustração traumatizando crianças. Tom e Jerry. Nesse episódio, Tom tenta agradar sua namorada com diversos presentes caros na tentativa de conquistá-la, torrando tudo o que tinha e provavelmente o que não tinha também. Só que tudo vai ladeira abaixo quando chega um gato cheio da grana dirigindo um conversível Mulheres, e num né, mano? passo de mágica Mulheres. rouba a gata num piscar de São olhos. tudo Oh, meu Deus do céu. Assim não vai sobrar nada pro Beta. Calma. Se sentindo abandonado, Tom vira leito-latra e passa seus dias chuvosos se embebedando com leite e chegando ao fundo do poço. Literalmente. Nem mesmo os esforços de Jerry, que se colocou à disposição para ser capturado, Caralho, mano, que foram triste. suficientes para ele superar o coração partido. E como se o clima já não tivesse mais pesado que Esse o caixão da episódio é Preta pesado Gil, mesmo. Jerry poucos dias depois passa pela mesma situação, sendo trocado por outro rato mais rico e sendo chutado pela sua namorada. Just Acabou. marry. Já não sobrou nada. O baque foi tão grande que os dois foram juntos parar nos meios dos trilhos Tem do muita trem, capa com o de som dele cada vez mais se aproximando. Trap. Porque é só isso que resta. Beat de trap com essa cena aí do... Pesado, E por cara. mais que É, alguns bem vão pesado. argumentar que... eles são imortais. O pior que Eles é, né? viviam tentando se matar, É sendo verdade, tem esmagados, isso. explodidos, afogados. E sempre voltavam ilesos. Você tem um ponto. Mas... esse episódio é diferente. Mesmo não sendo o episódio final oficial da fase clássica da série, muitos o consideram. Pois quando você vê dois personagens praticamente imortais simplesmente desistindo, nesse tom melancólico, a gente entende que a porra ficou séria, Papo sendo este o fim de um ciclo. Se tinha um desenho que fazia a gente cagar pelo brioco, era Qual? Coragem. E óbvio Brabo. que uma série Não assisti empenhada em tudo. traumatizar a criança de todas as formas e estilos diferentes de animação, não ia ter um final normal não, né? Na primeira metade do final da série, a gente descobre sobre a origem do cão covarde. Coragem era um doguinho que vivia com seus pais biológicos nas ruas da cidade. Em um belo dia, ele fica preso em uma grade de ferro e acaba sendo levado para um veterinário, que na realidade era um cientista completamente dodói da cabeça que sequestrava cães e os levava para o espaço, em nome da ciência. O triste é saber que isso de fato era algo comum antigamente. E como seus pais de quatro patas cruzaram o caminho dele, eles foram de equipe Rocket. E pior, Coragem viu tudo. Isso explica bem o porquê ele é tão traumatizado. Completamente sozinho na rua, desolado, ele é achado por Muriel e foi viver com dois velhos no deserto no meio da Área 51. Que legal! Só que o trauma volta com força, a ponto de fazer ele ficar dias parado refletindo. Muriel e Eustácio, sem saber o que fazer, acabam levando Coragem de volta pro mesmo veterinário. Como é que ninguém denunciou esse cara ainda? Que agora quer mandar dois humanos pro espaço. E adivinha quem são Quem os será? felizardos? Quem será os Os dois novos humanos? pais de Coragem. Coitado, o cão é o imã de azar. Mas não pense que o mesmo final infeliz do início se repetiu. Depois de crescido e ter enfrentado tantas criaturas bizonhas e perigosas ao redor da casa, Coragem finalmente cria coragem, salva seus donos e ainda vinga seus pais, enfiando o Manda cientista ele. maluco na nave e mandando ele direto pro espaço. E o melhor, lá a gente descobre que os pais de Coragem ainda estão vivos, Que louco! famintos e prontos para um banquete de carne humana. Adoro finais felizes. Finais felizes. Tirando Boa a parte que noite, os pais de Lin. Coragem ficam presos sozinhos lá Boa na lua noite. e nunca verão seu filho pro resto da vida, parece ser um final feliz, né? E esse seria um final perfeito se não fosse o final. O verdadeiro final se chama Perfeito. Nesse episódio, o Coragem é perturbado por uma véia chata que parece a... A dona. dizendo que tudo que ele faz é errado e que ele tem que ser... Perfeito, até os mínimos detalhes. fazendo ele ter pesadelos bizarros com essa criatura medonha por causa da pressão. Você não é perfeito. No final ele percebe que ninguém é perfeito, e está tudo bem, e se aceita do jeitinho que é. É um final bem simbólico, quase poético, mas sinceramente,
Eu acho que o penúltimo outro é capítulo melhor. tem muito mais cara de final, né? O outro Pois é ele melhor. mostra a origem do Coragem, explica o seu trauma, faz ele enfrentar o passado e proteger o presente. Me diz aí se você sabia desse final. Já o final de Dudu e Edu foi, no mínimo, Dudu curioso. e Edu. Acontece que os da hora, produtores da acreditavam de hora. pé junto que a quarta temporada seria a Só última. lembro da rima do E o John, que o quarto não Johnny ia fez renovar na... pra mais uma, nem no ferrando. aniversário do- Não, já tinham Então, feito eles antes do pensaram, Johnny já. vamos fazer o final logo nessa temporada e... Grande Saiyaman. E mano, esse final chega a ser bem triste. E pode até ter chocado as crianças que viram ele na época. Nele, o trio de Edus, vendo que as crianças não caíam mais em seus golpes por estarem crescendo, elaboram um plano onde eles forneciam aconselhamento profissional para as pessoas do bairro. Três moleques que mal sabem amarrar o tênis querendo dar conselhos pros outros. Em troca de dinheiro, é claro. Porque o vício em balas de caramelo não se sustenta sozinho. Só que o plano dá meio ruim, pois eles aconselham a Nais a seguir Boa noite, a carreira Deus. como dentista. E ela, toda profissional, confisca as balas dele e tranca numa gaveta. Na tentativa desesperada de recuperar o tesouro, uma pilha de objetos cai em cima do Edu. Quando ele acorda e vai até o espelho, descobre que entrou na terceira idade. E depois de sair do quarto e ficar perplexo ao ver que todos que ele conhecia no bairro estão totalmente acabados e mais pra lá do que pra cá, Uai. ele enlouquece de negação a ponto de bater com a própria muleta na cabeça, Uai. implorando pra voltar a ser criança de novo. Ele acorda e, como era de se esperar, ele ainda era tá criança e tudo não passava de um pesadelo. Du consegue finalmente abrir a gaveta e a mesa junto. E quando tudo parecia caminhar pra um final feliz, com ele contente por estar jovem de novo, ele acorda e está velho. Caralho. Ou seja, ele estava tendo um sonho dentro de um outro Caraca, sonho, mano. fazendo ele Caralho. chegar na triste conclusão que ele de fato era um velhinho. As balas de caramelo, que era o símbolo da infância, era apenas um desejo que ele não pode mais realizar, já que ele não tem mais dentes para mastigar. Sua vida praticamente acabou. E pior, tudo que aconteceu no desenho e que a gente assistiu todo esse tempo não passou de lembranças solitárias de um idoso Caralho, que queria bicho. voltar a Agora ser isso é de criança arrepiar, de viu? Não, novo. me arrepiei todinho. E assim acaba o que deveria ser o verdadeiro final da série. Que louco, que louco. Mas não é o final. Bizarro. Eu sei que isso parece aqueles finais Pô. creepypasta onde os fãs tiram uma teoria da bunda de que os personagens Esse foi estão foda, em coma, ou estão mortos, ou estão no inferno, no purgatório, sei lá. E que todas as aventuras não passavam de sonhos. É sempre umas teorias preguiçosas nesse naipe. Mas essa porra é de fato real. O próprio criador da série revelou que esse era o final planejado. E olha só não foi porque o show era popular demais. Aí o Cartoon Network renovou pra mais 2 temporadas e um filme. E aí como sim sempre, deu né? fim à história. Como Mas sempre. me conta aí, esse final te deixou com aquele gostinho amargo? Ou será que só fui eu? Deixou. Saindo desse final reflexivo e desolador de Dudu e Edu, vamos falar de Flapjack. Um desenho com final tão bizarro quanto a cara dos personagens. Nele, Flapjack e Falange descobrem no bar uma bebida muito, mas muito saborosa, a chamada 1000 pedaços de doces. Mas ela tinha uma regra, só podia beber uma vez na vida. Caso contrário, você vai morrer. Digamos que os efeitos seriam bem desejáveis. Mas é claro que os cabeças ocas não resistem e voltam todos os dias disfarçados, sedentos por mais. Afinal, nenhum efeito estranho estava acontecendo, né? Ainda! Mas a sorte deles não dura muito. A conta chega e os dois acabam perdendo as pernas e virando homens-sereias, sendo chutados pro fundo do oceano. Como eles exageraram na dose, a coisa piora a ponto deles virarem peixes completos e vão parar em um hospital no fundo do mar, onde são diagnosticados com a doença de peixe. Caralho. Porém, milagrosamente, com o tempo depois, eles conseguem voltar ao normal. Flapjack vira humano de novo e o Falange também. Eu acho. Ele é o quê? Eu nem sei o que ele é direito. Parecia um final feliz como qualquer outro, né? Mas não. Eles voltam novamente pro bar pra encher a cara. O resultado dessa burrice. Eles viram humanos reais. Sim. Condenados a viver assim pra sempre, eles são expulsos de Porto Tempestade, onde Mano, o partem desenho é em busca muito de um novo lar. estranho, vai E você tomar no achando cu, que eu não gosto transformar disso aí não, desenhos cara, em live igual. actions era uma moda recente, né? É um final meio trágico e deveras esquisitos para nossa dupla de aventureiros.
Mas Aventureiros convenhamos, burros. eles foram tão burros que praticamente imploraram por aquilo, né? Então, pena só quem tem é galinha. Pra fechar nossa lista, temos o final completamente devastador, literalmente, de Família Dinossauro. Que apesar de não ser um desenho, né? Foi morto por um meteoro. Tem toda a Nossa. estética de um. Já Até pra sei, dizer mano, que é uma série sei. infantil disfarçada, pois é recheada de piadas de duplo sentido e críticas sociais afiadas. A série, que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000, Nunca guardou gostei, pro público um final que talvez até tenha passado pela cabeça de alguns. Mas eu creio que a maioria pensava: eles não fariam isso, né? Mas fizeram. O dia em que os dinossauros foram Sério, extintos mano? pelo capitalismo. Pera, o quê? Tudo começa com a família Sinclair comemorando a chegada dos insetos que devoram uma planta que cresce desenfreadamente na primavera. Mas os bichos não aparecem, pois eles foram exterminados pela empresa onde o Dino trabalha, que construiu uma fábrica bem em cima do pântano onde os bichinhos acasalavam. Resultado, as plantas tomam conta de toda a Pangeia. A solução? A empresa decide jogar veneno para tentar reverter a situação, colocando o Dino como chefe da missão e também como garoto propaganda. Afinal, a empresa tinha que sair com uma boa imagem, né? Veneno é uma palavra brutal. Nós, do comitê, preferimos falar em suco botânico do adeus. Só que isso acaba não só matando essa planta específica, como todas as plantas do planeta. E aí eles têm outra ideia genial. Vamos explodir todos os vulcões do mundo para criar nuvens artificiais e fazer chover. O que poderia dar errado, né? Só que em vez de chuva, começa a nevar. Neve essa que vai durar dezenas de milhares de anos, causando fome e iniciando a Era do Gelo. Isso é um problema do próximo trimestre. Agora o meu maior problema é tentar descobrir o que fazer com tanto dinheiro. Pra que esse tanto dinheiro? Foi o quê? O maior climão de enterro, Dino se despede da família e pede desculpas por causar a morte de todos. Mas a cena que realmente destrói a alma é quando o bebê, sem entender nada, pergunta o que vai acontecer com eles. E Dino, que sempre tinha respostas tortas pra tudo, fala: eu não sei. Bom, garoto, o que houve foi que o papai esteve à frente do mundo e não tomou conta direito dele. E agora parece que não haverá mais um mundo pra você, seu irmão e sua irmã moral. O que vai acontecer com a gente? Vai todo mundo de F. Bom, eu não sei. Um deles estava aqui na nossa cidade. Ele até tenta se convencer que no final tudo vai dar certo. Afinal, os dinossauros Deixa o like, estão nessa gente. Terra há 150 milhões de anos e nós não vamos desaparecer. Como contamos pra ele? O rapaz merece aproveitar suas últimas horas. E a cereja da depressão é o episódio terminar com o repórter do telejornal dizendo as últimas palavras. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Renato. Boa noite. E adeus. Triste. Pô, quer dizer, pô, eles gostam de terminar as paradas assim, né? de luz sem investimento Mano, é porque é aquela coisa, né, cara? Uma hora tem que acabar, mano. E como mas... na vida, né, tipo assim, às Mas, vezes pô, cadê ruim. os finais felizes dos desenhos, cara? Tá todo mundo morrendo no final dessa porra. Não, mas tem uns que é bem triste. Aquele Cara, da lembrança lá do velho lá foi foda. Não, daquele lá foi bizarro. lá foi louco. Mas, pô, fala de tudo, traz sempre uns vídeos legais, né, mano? Fala de tudo não. Vício Nerd. Vício Nerd. Mas é um fala de tudo sobre Mundo Geek. Exatamente.